Uma das dúvidas mais frequentes das pessoas no assunto mudança de mentalidade e manifestação é em relação a como reprogramar as suas mentes. As pessoas frequentemente falam: Ok, Ana, eu já entendi que tudo o que me acontece é um reflexo daquilo que eu mantenho em mente. Mas e agora? Como que eu faço para mudar esses padrões de pensamentos indesejados que eu tenho inconscientemente? Porque conforme nós vamos observando a nossa mente e nós vamos tentando incorporar novos padrões de pensamento, nós percebemos que mesmo a gente sabendo que é errado pensar de uma determinada forma, se a gente quer atingir um resultado X, nós continuamos tendo esses pensamentos equivocados que nos levam na direção contrária. Então, como que a gente faz para reprogramar a nossa mente inconsciente? Como que a gente faz para superar esses padrões de pensamentos inconscientes? Bom, a verdade é que existem várias formas de se fazer isso e cada pessoa vai se adequar mais a um tipo de método. Nenhum método vai servir absolutamente para todas as pessoas. Não porque ele não funciona, mas pela questão da adaptação das pessoas. Para algumas pessoas, afirmações podem funcionar muito bem, para outras, nem tanto. Algumas pessoas podem utilizar áudios antes de dormir e ter um bom resultado com isso, e outras nem tanto. Então, apesar de os fatores observáveis que levam a essa mudança de mentalidade serem os mesmos, os meios através dos quais as pessoas chegam nessa mudança, eles podem ser diferentes. E pensando nisso, eu trouxe aqui três formas de você reprogramar a sua mente para você testar cada uma delas e ver qual tem o melhor resultado. Bom, em primeiro lugar, é importante você entender o conceito de crenças limitantes. E para isso, eu sugiro que você assista o vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima, onde eu abordei com mais profundidade esse assunto. Porque reprogramar a sua mente é essencialmente remover crenças limitantes e substituir elas por padrões de pensamentos mais elevados. Quando você está começando a mudar a sua mentalidade de forma intencional, dependendo do seu estado atual, você pode observar que a sua mente talvez seja predominantemente negativa. E aí você precisa se forçar a pensar positivo. Só que como nós tendemos a voltar para o piloto automático na maior parte do tempo, logo você já está pensando de forma contrária aquelas suas intenções iniciais. Então, o pensamento negativo, do medo, da dúvida, da culpa, enfim, eles são automáticos. A ideia de reprogramar a sua mente é tornar os pensamentos positivos automáticos. Então, ter pensamentos positivos na maior parte do tempo de forma automática, sem precisar você ter que se esforçar para pensar positivo. Porque a gente inevitavelmente volta para o piloto automático ao longo do nosso dia. É impossível você se manter 100% alerta o dia inteiro, todos os dias, o tempo todo. Isso consome muita energia e o piloto automático é um mecanismo de economia de energia. Então, o seu piloto automático, ele precisa necessariamente estar programado para onde você quer ir. Senão, ele vai te levar para a direção contrária. Então, não adianta nada você dar conscientemente 2 passos para frente e aí, quando você volta para o piloto automático, ele dá 10 passos para trás. Bom, e a primeira forma que eu vou sugerir para você fazer isso é a repetição intensa e consistente de conceitos-chave ou afirmações que você precisa internalizar. Mas aqui eu não tô falando de você fazer isso 1 ou 2 vezes por dia. Se você levou anos repetindo inconscientemente um determinado padrão limitante, não vai ser 2 dias fazendo uma afirmação 2 vezes por dia que você vai conseguir reverter isso. Então a ideia é pegar um conceito-chave dentro da crença que você está tentando reprogramar e repetir ele como um mantra na sua cabeça o tempo inteiro. Então você vai mentalizar isso e somente isso o tempo inteiro, do momento que você acorda até o momento em que você vai dormir. 24 horas por dia repetindo a mesma frase na sua mente o tempo inteiro, em todas as ocasiões, sem devagar. Aí você pode se perguntar, mas como que eu não vou pensar em outras coisas? Como que eu não vou prestar atenção em outras coisas? Se você precisar fazer algum tipo de raciocínio, seja por questões de estudo, seja por questões de trabalho, você precisa se comunicar com alguém, enfim, tudo bem, não tem problema. Mas fora isso, a maior parte dos pensamentos que nós temos são inúteis e ainda por cima eles nos levam na direção contrária daquilo que a gente realmente quer. Então, toda vez que você tiver um tempo livre, ao invés de você distrair a sua mente, você vai estar repetindo o seu mantra. E tem aquelas atividades que a gente faz, mas que a gente não presta realmente atenção no que a gente está fazendo, porque a gente está pensando em outras coisas. Nesses momentos, você também, ao invés de pensar em outras coisas, você vai repetir o seu mantra. Então, quando você tiver escovando os seus dentes, você vai estar mentalizando o seu mantra. Quando você estiver tomando banho, quando você estiver no trânsito, voltando do trabalho,
quando você estiver esperando o ônibus, quando você estiver no ônibus ou no metrô, enfim, quando você deitar na cama antes de você pegar no sono, é só nisso que você vai estar pensando. Não vou dizer que é fácil, porque não é. Você pode se perder muitas vezes, né, esquecer do seu mantra e quando vê você já tá metade do dia sem repetir ele, pensando em coisas aleatórias. Mas quanto mais você fizer, mais você vai ganhar essa capacidade de foco e concentração. E a tua disciplina mental vai depender do quanto você quer aquilo. Pensa bem, se você tivesse certeza absoluta de que se você ficasse repetindo esse mantra na sua cabeça todos os dias, 24 horas por dia, por, sei lá, 3 meses. Se você tivesse certeza que se você fizesse isso, aquilo que você quer, aquilo que você deseja, né, essa reprogramação que você deseja na sua mente, realmente fosse acontecer e você realmente fosse conseguir aquilo que você deseja conseguir, o quanto você iria se dedicar a fazer isso se você tivesse certeza absoluta de que ia dar certo. Então, a tua disciplina mental e o tempo que você vai aguentar fazendo isso depende no quanto você quer aquilo e do quanto você tem fé no processo. No fim das contas, depende muito da nossa fé também. Bom, e eu vou trazer aqui alguns exemplos bem básicos de afirmações que você pode usar em casos diferentes. Se você não tem nenhum objetivo específico, mas você quer mudar o seu padrão de pensamento, então de repente você tá muito negativo nesses últimos dias e você quer mudar o seu padrão de pensamento. Porque, sei lá, tá muito difícil controlar a sua mente, você tá tendo pensamentos indesejados que você não consegue evitar. Então você quer um mantra para simplesmente focar em outra coisa. Eu sugiro que você repita as frases do Ho Oponopono. Então, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Você fica repetindo isso o seu dia inteiro. Se você quiser reverter um pensamento de escassez e reprogramar sua mente para abundância, você pode repetir: eu vivo em um fluxo constante de prosperidade e abundância. Se você quiser reverter pensamentos de baixa autoestima, você pode repetir: eu me amo, eu me aceito e eu me aprovo. E para reverter crenças de esforço, você pode repetir: eu estou sempre no lugar certo, na hora certa, fazendo a coisa certa. E algumas pessoas relatam também que elas têm sucesso repetindo mentalmente, né, mentalizando uma sequência numérica daqueles números de Grabovoi. Então, se para você for mais fácil mentalizar um número, uma sequência numérica, do que uma frase, você pode dar uma pesquisada nisso. A ideia é ter um foco mental implacável e ter consistência nisso. Então, não é fazer uma semana, 2 semanas, não, fazer meses. E toda vez que você perceber que a sua mente está divagando à toa, volta a mentalizar aquela sua frase. A segunda forma de mudar a sua mente envolve a autossugestão. A repetição que a gente viu antes é uma forma de autossugestão? Sim, é uma forma de autossugestão. Mas aqui, nesse caso, a ideia é você utilizar tudo no seu ambiente, na sua rotina, no conteúdo que você consome, enfim, tudo ao seu redor, como um lembrete daquilo que você quer internalizar, daquela crença que você quer modificar. Então, em tudo, em absolutamente tudo, desde que você acorda até a hora que você vai dormir, você precisa estar cercado por símbolos que representem o seu objetivo. Então, em todo lugar que você for, tudo que você fizer, sempre vai ter ali um lembrete daquilo que você precisa internalizar. Uma coisa que representa aquele novo padrão de pensamento que você quer e, consequentemente, o resultado que você quer obter daquilo. Porque se você voltar para o piloto automático, vai ter em algum momento do seu dia, em algum lugar, algo que vai te relembrar do objetivo. Então, quando você acordar, vai ter um lembrete, um post-it com um lembrete colado no seu celular. O plano de fundo do seu celular vai ser um lembrete disso. O plano de fundo das suas conversas no WhatsApp vai ser um lembrete. O plano de fundo do seu computador vai ser um lembrete. A forma como você se veste vai ser um lembrete. No seu almoço, você vai consumir um conteúdo que reforça aquela ideia. Ouvir um podcast, assistir uma aula. Na volta para casa, também a mesma coisa. No seu carro vai ter algum lembrete. No seu quarto, na sua cozinha, enfim. Em todos os lugares vão ter lembretes, vão ter símbolos que reforçam em você aquele padrão mental que você precisa internalizar. Então, por exemplo, imagina que você quer internalizar um padrão de pensamento próspero, né? Um pensamento abundante. Tudo no seu entorno tem que ser um lembrete disso. Então, manter um ambiente organizado, de repente, usar toalhas melhores, jogar fora na sua casa tudo aquilo que está quebrado, tudo aquilo que está rasgado, tudo aquilo que já não serve mais ao propósito, tudo aquilo que remete à escassez. Você também pode usar a forma como você se veste como um lembrete disso. Não necessariamente precisa você estar vestido com roupas de grife. Você pode se vestir o melhor possível dentro das suas condições, né? Usando o melhor que você tem no seu armário.
ou você pode ter um pequeno símbolo, um pequeno acessório que remete a uma abundância que você deseja ter. A forma como você faz suas refeições também pode ser um lembrete disso. Você pode usar louças melhores, ter um conjunto de louças específico que você vai tomar o seu café da manhã todos os dias e aquilo vai te lembrar do padrão de abundância que você está tentando internalizar. E a mesma coisa nos conteúdos que você consome. Então você não vai consumir conteúdo, seja filmes, novelas, noticiários, enfim, que remetem a coisas que são contrárias a esse padrão de abundância que você está querendo internalizar. Todo o conteúdo que você consumir vai reforçar essa ideia. Para a gente conseguir trazer mudanças para as nossas vidas, nós precisamos induzir constantemente novas ideias no nosso cérebro até que ele se acostume a elas e que elas se tornem o nosso novo padrão. E aí, esse novo padrão de pensamento vai começar a refletir na nossa vida. Essa segunda forma, ela pode ser mais útil se você for mais visual e se a primeira forma for muito difícil para você, porque de repente você se distrai muito, você não consegue ficar mentalizando ali a sua frase e você esquece dela com muita facilidade. Então, essa segunda forma pode ser mais útil para você, porque a todo momento você vai estar sendo lembrado pelo seu próprio ambiente dessa ideia que você precisa internalizar. Bom, a terceira forma de reprogramar a sua mente é fazer um diário da gratidão. Essa forma ela é mais generalista, embora você possa adaptar ela para um objetivo específico. Mas a ideia principal desse diário da gratidão é fazer você mudar a sua percepção em relação à sua realidade atual. Então, se você tem uma mentalidade muito negativa e de escassez, se você é aquele tipo de pessoa que sempre vê o copo meio vazio, esse exercício diário vai fazer você mudar a sua percepção e passar a ver o copo meio cheio, porque ele vai te forçar a todos os dias olhar e agradecer aquilo que você já tem. E tudo aquilo que você foca expande. Se você sente que a sua vida ela é muito escassa, é porque a sua mente ela está constantemente focando na escassez. Tudo que você foca expande. Então, para você mudar completamente a sua realidade e sair de uma realidade escassa para uma realidade abundante, em primeiro lugar, você precisa mudar a sua percepção em relação à sua realidade atual. Mudar a forma como você enxerga as coisas. A primeira mudança vai acontecer aqui. Se essa mudança aqui não acontecer, não vai acontecer mudança externa, porque a mudança externa é uma consequência da mudança interna. Então, mudar a sua percepção para você perceber as coisas de um ponto de vista positivo, ao invés de um ponto de vista negativo, é uma forma de reprogramar a sua mente. E uma das consequências dessa reprogramação é que você vai ter muito mais bem-estar. Você vai se sentir mais grato na maior parte do tempo, a gratidão traz esse bem-estar. E como a gente viu já em vídeos anteriores, o bem-estar nos coloca em um estado de receptividade que nos permite receber coisas boas nas nossas vidas. Existem várias formas de você fazer esse diário. Uma forma que eu costumava fazer há um tempo atrás era escrever nele absolutamente tudo que eu ganhava durante aquele dia. Então eu fazia à noite, eu recapitulava o meu dia e anotava ali e agradecia por todas as coisas que eu tinha ganhado. E eu considerava ganho tudo aquilo pelo que eu não precisei pagar. Então, desde um copo d'água, um cafezinho que eu ganhei no trabalho, um doce, né, uma bala, uma caneta, qualquer coisa, por mais básica que seja, uma carona, enfim, sempre tem alguma coisa que alguém dá pra você, que você ganha. E eu considerava aquelas coisas como presentes. E conforme eu fui fazendo isso, eu fui percebendo que a minha lista só aumentava. Então, não só porque eu começava a perceber mais dessas coisas, mas porque efetivamente eu passei a ganhar mais coisas. Porque lembra, tudo aquilo que você foca expande. Essa é uma prática muito interessante, é uma experiência que traz resultados palpáveis ali, muito visíveis e vale a pena fazer. Se você não conseguir encontrar coisas que você ganha, outra forma de fazer esse diário é você fazer uma lista de tudo pelo que você se sente grato. Então, todos os dias, ou ao acordar ou antes de dormir, você vai fazer uma lista de coisas pelas quais você é grato. Dependendo de quão escassa for a sua visão da vida, pode ser que você encontre pouquíssimas coisas pelas quais agradecer. Não significa que elas não existam, significam só que a sua percepção está mais voltada para aquilo que você não tem do que para aquilo que você tem. Então, se você tem dificuldade de encontrar coisas pelas quais ser grato, você vai ter que se forçar fazendo isso. Então, se force a escrever no começo pelo menos 20 coisas. E aí você vai ter que começar pelo básico do básico do básico.
Agradecer por você ser capaz de respirar, pelo ar que você respira. Agradecer por você ter uma cama para dormir, por você ter um cobertor, por você ter um teto sobre a sua cabeça. Agradecer por você enxergar com seus olhos. Agradecer por você ouvir com seus ouvidos. Agradecer por você conseguir falar, por você ter uma voz. Agradecer por você ter um corpo saudável, por você ter as 2 mãos, as 2 pernas. Agradecer pela sua saúde. Sempre tem alguma coisa pela qual a gente pode agradecer, por mais básica que seja. E essas coisas básicas que muitas vezes a gente desdenha, elas são tão essenciais e tão fundamentais, mas a gente só percebe a importância delas quando elas nos faltam. Você só percebe a importância da sua saúde quando você adoece. Você só percebe a importância de ter 2 pernas quando você perde uma perna. Você só percebe a importância de você conseguir respirar sozinho se por algum motivo um dia você não conseguir respirar. Então, essas coisas a gente não pode negligenciar. A gente tem que reconhecer elas e ser grato por elas. Que se você não consegue ser grato por isso, pelo que você vai ser grato? Se isso é o básico, do fundamental que permite que a sua vida exista. Então, a partir do momento que você começa a reconhecer tudo de bom que existe na sua vida, que permite a sua vida, que suporta a sua vida, essas coisas vão começar a expandir. E aí você vai perceber que você vai ter cada vez mais coisas pelas quais ser grato. Bom, essas são 3 formas de você reprogramar a sua mente. Você pode testar uma por uma e ver qual que se adequa melhor à sua rotina, qual você consegue se adaptar melhor. Ou você pode tentar fazer as 3 de uma vez só, para uma imersão mais radical, se você quiser de repente acelerar os seus resultados. O importante é que você entenda que não é você fazendo isso uma semana que tudo vai mudar. O grande desafio é você conseguir perseverar por tempo suficiente. E o que é o tempo suficiente? Ou até você conseguir ver o resultado, ou até isso se tornar um hábito automático. Porque aí, a partir do momento que se torna um hábito automático, você vai consequentemente fazer até você ver o resultado. Todo novo hábito, ele leva tempo para aderir. Por isso que no começo é importante que você seja vigilante e consiga voltar para o seu foco toda vez que você perceber, né, que você desviou do caminho. Só não vai funcionar se você não acreditar de verdade. Porque como eu falei, sem a sua fé no processo, você não vai ter perseverança nem disciplina para fazer um negócio acontecer. Bom, essas foram as minhas dicas para o vídeo de hoje. Agora é a parte mais importante, que é pôr em prática. Espero que você tenha ótimos resultados e a gente se vê em breve no meu próximo vídeo. Tchau!